Fala pessoal! Tá começando mais um episódio do Fillercast, o podcast onde até o filler vale a pena. Eu sou o Guilherme, mais conhecido como Senin, E eu sou a Natália, mais conhecida como Digi. e aqui a gente discute de tudo: animes novos, clássicos, teorias malucas, tretas de fandom e até aquelas aberturas que a gente nunca pula. Então pega o seu chá, ajeita os fones e bora falar de anime. Então, pessoal, no episódio de hoje a gente decidiu falar sobre Power Systems. A menos que o título seja outro, porque a gente mudou totalmente de assunto ao longo da gravação e vocês estão tendo que ouvir sobre outra coisa. Mas fique registrado que a ideia inicial de hoje é falar sobre os sistemas de poderes de vários animes que a gente ama e alguns o oposto de ama, seja o que for que você considera isso. A gente teve essa ideia porque a gente tava aqui que nem idiota conversando, né, como sempre, sobre alguns poderes pra gente que não faz sentido. E, na verdade, começou com o Gui me introduzindo ao sistema de poder de Hunter x Hunter, né? Que é um sistema que quem conhece Hunter x Hunter e quem já ouviu falar sempre escuta bem. Sempre escuta o pessoal falando que, nossa, ele é muito complexo. E a gente decidiu falar sobre porque um sistema de poderes ser complexo torna ele melhor ou só dá mais oportunidades pro autor dar um tiro no próprio pé e se perder nas próprias regras de um sistema mais mirabolante. Sistemas mais pé no chão tem alguma vantagem? Tem alguma desvantagem? Fica cada vez mais engraçado num anime quando alguém saca uma arma diante de todo o sistema de poder? E coisas assim. A ideia de hoje é discutir justamente isso. Tudo começou, né, com a gente conversando sobre como o sistema de poder de Hunter x Hunter mais parece meio que horóscopo, né? Aquela coisa meio determinística e que cabe para qualquer pessoa, dependendo da interpretação que você tem, como tal qual signos do zodíaco, né? Tipo, eu acho que a gente sempre fala disso, né? Tipo, nossa, legal tudo, né? Tipo, pô, magia, da hora, isso daí. Mas e se alguém sacasse uma arma? O que aconteceria? Eu acho que Sim. em mídias modernas a gente viu isso em Kimetsu no Yaiba. Pra mim é só muito hilário. Tem um monte de samurai, daí tem um maluco com uma arma e que vai atirar em demônio. Mas assim, Eu recentemente estava vendo Jujutsu também, e sem dar spoilers, tem uma cena no começo da temporada 2 em que um personagem está invocando várias maldições. Tem um outro que está simplesmente com uma faca e um revólver. E isso é muito bom, porque inclusive faz parte da premissa desse personagem ele não ter poderes de energia amaldiçoada. Então realmente é só um cara sarado de academia com um revólver e uma faca enfrentando um feiticeiro Jujutsu. mano, porque eu acho que tudo chega no ponto de que humano morre pra tiro. Ponto final. Ah, mas eu tô lutando contra, sei lá, bestas imortais que não morrem. Tudo bem, mas humano morre pra tiro. Fato. Exato. Sempre vai ficando cada vez mais bizarro os sistemas de poderes, quando o personagem, só por ter a unidade mínima daquela energia que existe naquele universo, ele já se torna a prova de bala, sabe? Você pega o usuário de Ki mais fraco de Dragon Ball e ele é a prova de balas. Você tem um poder de luta de, sei lá, na faixa dos 50 e você já seria o rei do mundo, na realidade. Mano, sim, é aquele negócio, né? Tipo, vem o pacote básico do poder. Se você tem que ter esse pacote básico, senão você não tem poder. Que é ser a prova de balas, ser mais forte do que um ser humano médio, ser mais rápido que um ser humano médio, ser a prova de fogo também é muito importante, Naruto. Estamos aí de olho em Sim. você. Isso é regra padrão do Shonen. Fogo não queima. Exatamente. É por isso que você pode ter o personagem mais foda que domina fogo. Ele vai ser o melhor de tudo?
Não, tá aí pra mostrar a Ono Exorcist. Você já assistiu, Gui? Eu acho que eu vi os primeiros episódios. Pois é. Qual que é o poder mais foda de todos? É o fogo azul que é do demônio. Aquele fogo azul mata alguém? Porra nenhuma, só em flashback. Aquele negócio não mata ninguém não. Foda-se. E é porque isso, fogo não que o poder do personagem principal é fogo, não vai queimar. E é isso, apenas isso. Isso me lembra até Avatar, a Lenda de Aang, que não é anime, mas é no mesmo estilo. E a única queimadura, acho que essas duas únicas queimaduras na obra toda, uma é off-screen e a outra é acidental. Sim. Todos os vilões da obra têm poder de fogo. Em teoria, eles são terríveis. Em teoria, eles estão dominando o mundo e pegando geral. Quantas pessoas queimadas a gente vê ao longo de toda a obra? Duas. O Zuko, que foi off-screen, e a Toph, quando ele acidentalmente queima o pé dela. Mano, sim. Ai, E pois é. não, eu não conto o Aang atingido por um raio. Não, não conta como uma queimadura. Aquilo não é fogo pra começo de conversa. Pois é, não vamos entrar nem nesse mérito aqui de o que é a eletricidade, plasma, essa diferença, não vamos entrar nisso. A gente vai tentar focar. Poderes de eletricidade, na verdade, tendem a funcionar, né? Diferente dos de fogo. Tem muito mais personagem com poder de eletricidade que acerta e que realmente eletrocuta os seus adversários do que quem tem poder de fogo. Mas enfim. Pois e esses pacotes básicos de poder são tão comuns que, por exemplo, todo mundo é tão resistente em Naruto que os poderes de vento eles não podem ser sobre um tornado que vai jogar você longe e te bater todo. Porque tornados são coisas perigosas, caso você não tenha ficado sabendo ainda. Um tornado é um lance muito perigoso. Mas em Naruto, não, o vento, ele vai te jogar e você vai dar com as costas na parede a 100 por hora e sair praticamente ileso, sem nenhum ferimento. Então, pro vento ferir em universos de anime, normalmente ele tem que ser cortante. Ele ganha propriedades cortantes, vento fica afiado, e aí ele passa a ser um negócio perigoso. O vento que só joga o personagem longe é inofensivo. Nossa, sim. E, tipo, isso você pode falar. Você falou de Naruto, mas isso literalmente em qualquer universo. Até porque pro vento conseguir levantar um personagem é algo assim. Nossa, tem que ser muito, muito forte mesmo. Porque os personagens também têm essa, né? Eles são muito. Eles ficam muito presos ao chão. É impressionante. Eles não são levantados por qualquer ventinho, não. Pois é, você vê personagens lutando muitas vezes praticamente dentro do olho de um furacão e nada acontece. Quando eu vejo um personagem de anime com poder de vento, eu já quase sinto pena. É tipo assim, o cabelo levanta, a roupa fica flutuando ali, mas o personagem está no chão, lutando como se não tivesse. Inclusive, poderes de gravidade têm o mesmo efeito, né? Eu gostava muito lá daquela luta do Gildarts, lá da Tenrojima, que Eu, eles lutam com gravidade. E é tipo, você fala assim, nossa, que ameaçador por 2 segundos. ele enfrenta um personagem chamado Blue Note, que tem só aquela aparição na obra toda. Sim. E é tipo, nossa senhora, o cara ele consegue manipular a gravidade, parece muito foda. E daí, não. Isso daí, o bagulho do poder da gravidade é superado em questão de segundos. É bizarro. E assim, isso não é só em Fairy Tail que acontece. Eu consigo pensar em outros animes que tem poder de gravidade e acontecer exatamente a mesma coisa. É a cena que a gente já viu várias vezes, sabe? Uma cena que se repete. Pois é, tanto que eu consigo entender o Sukuna e as técnicas deles voltadas para cortar coisas, porque cortar coisas costuma ser muito eficiente em animes. Sim. Você aumentar a gravidade para 300 vezes a da Terra, não. A pessoa só fica encostada no chão e você não vê nem, sei lá, a água dos olhos dela escorrendo pro chão, o que deveria estar acontecendo. Tipo, o corpo todo dela deveria estar esmagando o próprio corpo. Se ela está sendo puxada pelo chão para frente, sei lá, as costas deveriam estar esmagando o peito, sabe?
E nada disso acontece. Agora, quando um personagem tem a cabeça cortada, isso costuma ser eficiente. Costuma funcionar. Não é sempre, né? Não é sempre. Kimetsu no Yaiba tá aí também pra mostrar que cortar uma cabeça nem sempre é o final de uma luta, não é mesmo? Pois é. E em contraste com todas essas obras exageradas que a gente vê como Naruto, Dragon Ball, Bleach, Sailor Moon, Fairy Tail, tem umas obras que a gente vê que são mais pé no chão. Elas tentam ter um sistema de poderes que são mágicos, são sobrenaturais, ou até tentam ter uma explicação com uma lógica que funciona dentro daquele universo, mas são muito mais racionais. Eu acho que uma que vale sempre citar quando fala disso é Full Metal Alchemist. Full Metal Alchemist, você se sente vendo uma aula de química, só que boa. Nossa, sim. Fullmetal Alchemist é aquele negócio, né? Quando você assiste Fullmetal Alchemist, você é criança e daí você tem contato com lei da conservação das massas em química, você fala, pá, vá. Isso daí foi o Edward Auric que me ensinou, fi. Isso daí eu já sei, faz muito tempo. Tudo se transforma, nada se cria, tudo se transforma. Porra, é isso. E daí, tipo, é muito da hora, porque o que eu gosto do sistema de poder de Fullmetal Alchemist é que tem consequências, o que muitas vezes os sistemas de poder de anime não dão, consequências, tipo, práticas. Os próprios personagens principais, o Alphonse e o Edward, eles perdem, o Alphonse perde o corpo inteiro, perde literalmente o corpo dele, e o Edward, ele perde um braço e uma perna. Então, tipo, tem um custo, tudo tem um custo. E, inclusive, tipo, quanto mais forte vai ficando a alquimia, maior são os custos. E é por isso que o Fullmetal Alchemist não tem aquele problema de Deus Ex Machina. Não tem aquele problema de Nossa Senhora, a galáxia vai ser destruída por causa de um alquimista. Tipo, não tem esse problema. Pois isso é muito bom em Fullmetal Alchemist. A maneira como a obra não te pune por prestar atenção. E um negócio que eu sempre falo é sobre como um Power System é definido pelas limitações, é pelo que ele não pode fazer e não pelo que ele pode fazer. São as regras daquilo que o personagem não pode fazer que costumam tornar aquele sistema grandioso. Tanto que a gente tem em Frieren uma personagem que ela quase que foge à lógica de todo o sistema de Frieren. Que é uma personagem que a magia dela funciona baseado só em imaginação. O que ela consegue imaginar acontecendo em relação à magia dela e que faz sentido na cabeça dela, acontece, baseado nas emoções. Então, para ela, é mais fácil cortar cabelo imbuído com 10 camadas de energia mágica do que quebrar uma barreira mágica. Porque visualizar uma barreira mágica, que é um negócio energético, sendo quebrado, é difícil. Agora, imaginar cabelo sendo cortado por uma lâmina é muito fácil. Mas apesar disso, eu acho que o sistema de Frieren, e a gente já falou muito disso, né? É bem arquitetado no geral. Tipo, tem esse negócio que a gente já discutiu, que, tipo, pode levar a brechas do sistema de poder, mas eu ainda acho que, por ser a única exceção, tipo, nem a própria. A elfa que detém todas as magias do mundo, nem ela mesmo consegue, tipo, como fala, violar essas regras impostas pelo sistema. Então, por ser, tipo, uma exceção, eu acho que Frieren tem um passe, assim, tipo, porque que nem, assim, chakra, teoricamente, tem um limite. Só que não é respeitado esse limite por muitos personagens, e não é um só, né? E que é a mesma coisa. Então, assim, se a gente levar em consideração os poderes no geral, realmente Frieren, tipo, é o menos problemático. Só que, quando você compara com a alquimia de Full Metal Alchemist, que é tão bem feito, que é tipo, literalmente tem um maluco querendo fazer um genocídio pra conseguir fazer a alquimia que ele quer, tá ligado? Tipo, ele precisa de pessoas, ele precisa de almas. Então, tem ali, você tem os riscos, você tem as coisas que você precisa
fazer pra conseguir fazer uma alquimia de grande porte. Não é você sozinho, um corpo só, não consegue fazer aquilo. Você precisa de outras coisas. A gente falou que ia mencionar essas obras que têm essas exceções. E o quanto menos tiver, melhor. O ideal seria não ter. Mas uma exceção aqui, uma ali, e ainda mais de um personagem que não é o principal da obra, seja dos heróis ou dos vilões, meio que não pesa tanto. Quanto pesa em obras que isso é parte do plot principal da obra, quando não é bem executado. Porque em Boku no Hero, por exemplo, a gente acaba se apegando tanto a alguns personagens que são bem construídos no começo, o quanto eles são complexos, o quanto eles têm que se virar de forma criativa com os poderes únicos que eles têm, que a gente se sente frustrado quando parece que isso está sendo deixado totalmente de lado pelo autor. É o autor falando para você, pô, você se apegou a usar os poderes de forma criativa, ter que se virar melhor com eles. Aqueles discursos do tipo, você, carinha que tem uma cauda, você luta de um jeito que se espera que alguém que tenha uma cauda vá lutar. Você vai ter que aprender a lutar de uma forma mais inesperada. E o autor joga tudo isso fora e fala: agora o vilão tem o poder de roubar poderes. Então ele vai ter cada vez mais poderes mesmo, ele vai ter que se virar com poucos. E o protagonista também tem um poder que envolve ele ter vários outros poderes. Então, ao invés de aprender a se virar, ser criativo, usar novas técnicas de chute ao invés de só soco, coisas assim, na verdade agora a gente vai só dar mais um poder pra ele sempre que for conveniente pro roteiro. E isso zoa o Power System. Isso zoa muito. Sim, e é exatamente isso que. Eu acho que esse efeito de Boku no Hero, e na verdade, se você voltar lá atrás, isso vem de. Talvez até de Dragon Ball, né? Mas, isso tá muito presente em Naruto, né? Com o Sasuke e o próprio Naruto. Isso tá muito presente em Boku no Hero. E, recentemente, em Solo Leveling, que você começa a ler o manhwa ou assistir o próprio anime, e você fala, tá, existe esse sistema de poder que é imutável. Só que não, porque o personagem principal, o dele, é o único que é mutável. E daí, quanto mais você lê a obra, mais você vai chegando a fundo na obra, você descobre que, na verdade, tem uma maluca que tem um poder de aumentar o poder dos outros. Então, assim, o bagulho vai ficando muito. Porque os stakes começam a ficar tão altos, assim, porque, aquela coisa de, nossa, você precisa ser muito, muito poderoso, porque só o seu nível de poder não dá conta, que eles começam a fazer coisas absurdas. O personagem principal vira basicamente um deus. Pois é, tem obras que conseguem manter a tensão sem ficar escalando. E isso nunca se torna um problema. Então não é um problema que é consequência do tipo de história. Porque a gente tem histórias em que dá pra você executar isso sem ter que lidar com isso. Um exemplo é Shingeki no Kyojin, quando a gente tá no começo ainda só na ilha, e quando tem uma vila atacada, é tenso, é uma preocupação, você se preocupa, são pessoas morrendo, a história consegue te vender que isso é horrível e que você tem que se preocupar, sem que precise que a vila que está em risco agora seja maior do que a vila anterior. Sabe? É uma vila sendo atacada por titãs, são pessoas como sendo massacradas e devoradas. É horrível, você não precisa que a próxima, para ser igualmente horrível, seja uma vila maior. Sabe? É tenso do mesmo jeito. Eles conseguem construir a tensão colocando os personagens em situações do tipo: ah, está acabando o gás do transporte. Ah, essa titã aqui parece a mãe de tal personagem. E isso funciona. Porque eu acho que o negócio é. O negócio do sistema de poder é que as pessoas às vezes esquecem que isso tá muito atrelado à narrativa, ao progresso narrativo da história. Então, se você tem um sistema de poder que ele quebra com a narrativa e que ele não faz parecer com que tenham consequências daquilo que está acontecendo, daí é muito bosta. Por exemplo, em Naruto, aquela luta contra o Pain, né? O Pain vai lá e destrói a vila inteira. É isso, ele destrói a vila inteira. E daí o Naruto vai lá e destrói mais ainda, tá ligado? Olha, contenção de danos, tá bom? E daí assim, e daí? E daí nada, porque todo mundo é ressuscitado. E daí nada, porque a vila se reconstrói.
E, tipo, foda-se. Isso acontece muito também não só em anime, mas é muito comum em mídias com heróis, né? Que, tipo, eles destroem tudo e daí os meros mortais que se fodam pra resolver, tipo, toda a bagunça que aconteceu. Tem até alguns filmes, alguns quadrinhos de heróis que é levemente tocado esse ponto, né? Que, porra, a gente tá aqui vivendo e os malucos vai lá, destrói a minha casa, destrói o meu microcomércio. Ah, porque tinha uma ameaça alienígena. Foda-se, se tivesse uma ameaça alienígena, todo mundo morria e tava tudo bem. Agora eu tô aqui vivendo em dívida, porque eles moram nos Estados Unidos, óbvio, né? Mas a questão é, tipo, se você vai ver uma obra de heróis da Marvel, por exemplo, você, imaginando ela com uma pegada mais realista, você tem que aceitar que em Nova York não existe mais seguradora. Não vale a pena. Não vale a pena você oferecer seguro e um seguro que cobre tudo, porque uma vez por semana o seu cliente vai te acionar porque o carro dele foi esmagado pelo Hulk. Sim. Então, realmente, mas eu concordo com tudo isso, e um ponto que eu queria trazer de volta, que é um negócio que você falou que é sensacional, que eu acho que a maioria das pessoas esquece. Existe uma narrativa, é uma obra, é uma história sendo contada, não é uma enciclopédia sobre poderes. Nem existe isso. Essas coisas são feitas depois. Se existe um databook de Naruto, é porque a história de Naruto pegou o público. Foi muito boa, foi cativante, em boa parte pelo próprio sistema de poderes, ao ponto das pessoas quererem ter um livro que fala, ó, os poderes funcionam assim, as regras do chakra, dos jutsus são essas, mas isso vem depois. Nenhuma obra vai começar por uma enciclopédia. Nem Fullmetal Alchemist, com sua complexidade, com seu pé no chão, com essas regras muito bem elaboradas e que conversam com a química, ele começa sendo lançado como, pá, leia esse livreto aqui sobre como funciona a alquimia, e aí você vai ter uma história depois. Não, isso é introduzido naturalmente na obra. Tanto por personagens que explicam o que eles estão fazendo, quanto ao longo das lutas mesmo. Lutas, muitas vezes, a luta tá lá pra explicar alguma coisa do Power System. O começo de Jujutsu Kaisen tem muito disso. O Gojo dá uma surra no jogo só pra explicar como funciona as coisas de feitiçaria Jujutsu. Sim, mano, sim. E, tipo, quem fica se prendendo muito ao lado do Power System, de Power Scaling, de comparar personagens pra lutar, sempre esquece disso. A galera sempre vai pro lado totalmente não narrativo. A galera começa a comparar frames, pegar feitos, falar: olha aqui, o Goku está tremendo o vazio. O Goku é tão forte que ele treme o vácuo. E aí você fica tipo: uau, o vácuo. Mano, eu acho que é tipo. A gente tava conversando sobre isso, né? Porque os, os fãs mesmo acabam extrapolando muito o sistema de poder e analisando demais coisas que não foram pensadas para ser tão analisadas assim. Uma coisa, por exemplo, que eu acho muito engraçado, né? Porque quando você vai parar pra analisar, realmente é bizarro, é justamente Sailor Moon. Tipo, Sailor Moon nunca foi sobre, nossa, poderes, sistema de poder. Mas a gente vai falar aqui por quê? Porque, véi, tipo, se você parar para analisar, a Sailor Moon é realmente o personagem. Olha, é discutível se tem um personagem mais quebrado e mais poderoso em qualquer universo que a Sailor Moon. Sabe? E é por causa de todos esses poderes que vão sendo adicionados, que é para ela conseguir lutar contra a Sailor Galáxia, né? Então ela tem que ter um poder maior, mais forte do que da Sailor Galáxia. E assim, no contexto do anime, no contexto da história, você fica tipo, tá, ok, legal, entendo, de boa. Só que o que tem muita gente que pega e faz é, tipo, tentar colocar personagem contra personagem, analisar os poderes e falar: meu Deus, a Sailor Moon é muito poderosa, ela conseguiria matar todos os outros personagens, o Goku versus a Sailor Moon, o Goku ia morrer muito fácil. E, tipo,
Só que não é esse o ponto. Nunca foi. A autora de Sailor Moon nunca quis colocar o Goku versus Sailor Moon, sabe? É tipo, Sailor Moon contra Sailor Galáxia no máximo e acabou. E é tipo, é isso, acaba aí. A história acaba aí. Então, tipo, nunca foi o intuito do autor, às vezes, tipo, querer que você analisasse, tipo, pera, então se a Sailor Moon chegou nesse ponto a esse ponto em tanto tempo, significa que ela tem uma velocidade. Tipo, muitos deles nem fazem as contas de física, entendeu? Muitos deles, às vezes, nem pensam que existe a física. É que nem na escola, desprezando o atrito e a A resistência resistência do do ar. ar. Tipo, Então, foi feito para esse tipo de coisa. Foi feito para ser uma mídia de entretenimento e para esse sistema de poder casar com a história, com a narrativa sendo criada ali. exato. Tanto casar com a história quanto casar com os personagens e os ideais que eles representam. Quando você tá vendo uma luta em anime, ela costuma ser muito mais sobre os ideais daqueles personagens em conflito e o que representa para aquele ideal uma vitória ou uma derrota, do que sobre porradaria em si. A batalha do Naruto contra o Pain termina numa conversa, termina sobre as visões de mundo conflitantes que eles tinham, e sobre como o Naruto tá ali para convencer o Nagato e quebrar o ciclo. As batalhas de anime costumam ser sobre isso. Tanto que quando você vê aquele clichêzaço que a gente vê em shonens, que é o arco do torneio, todo bom shonen tem o seu. Todo shonen tem. Exato. Na maioria das vezes ele não termina. O arco é interrompido, acontece alguma coisa, porque não é o foco principal, sabe? Para a história de Naruto, não é o mais importante a gente discutir se o Neji ou o Sasuke teriam um ganho no Chunin caso eles lutassem. É muito mais importante que a história vá pra frente. E isso é um negócio que é narrativo. Toda cena que você tem na obra, normalmente, você tem que estar ou desenvolvendo o personagem, ou desenvolver o mundo, ou empurrar a história pra frente. E assim, tanto não é tão importante assim pra história que mesmo em Naruto, tipo, a gente tem o Chunin Shiken, né? E mesmo assim, mesmo não tendo acabado, mesmo um monte de coisa, o único personagem que foi promovido depois de tudo isso foi o Shikamaru, que desistiu da luta. O que estava sendo avaliado ali não é poder de fogo. Não é quem tem a Exatamente. Porque assim, o Neji teria ganhado, o Sasuke teria ganhado. Mano, mas assim, eles não queriam ver quem é mais forte. Se fosse só quem é mais forte, era muito mais fácil de avaliar. Não precisa fazer rinha de criança. Eles estavam vendo se eles tinham a mentalidade de ser promovidos para algo que poderia ser mais uma posição mais estratégica ali. Que é justamente o que Shikamaru é bom nisso. Ele é bom em ver as coisas em um plano maior, né? Eu sempre fui muito adepto do time Shino, tá bom? Eu acho que Shino poderia ter sido aprovado também, porque eu gosto muito quando a galera compara o Rock Lee, que é cheio de fãs, que todo mundo ama, que mas ele é praticamente o homem potencial do universo de Naruto, com o Shino, que é um personagem meio esquecido geralmente. E eu acho legal que o Rock Lee, todo mundo fala do potencial dele, do quanto ele é forte, dos portões de chakra, e você vai ver, ele perdeu praticamente todas as lutas dele. Ele só ganhou uma do Sasuke quando ele foi introduzido. Sim. O Shino Mas, ganhou todas as lutas que ele esteve. Todas. Tipo, sem exceção. mano, sim. E eu acho isso muito paia também dos personagens. A gente nunca vê eles ganhando, né? Tipo, tem muitos personagens que a gente nunca vê ganhando. Porque eles não podem ganhar dos personagens principais. E daí fica meio que tipo. Bah. Porque, por exemplo, Rock Lee versus Gaara, mano. Não. Aquela luta era do Lee, né? Nossa, como era Aquela do Lee. luta era muito do Lee. Era muito do Lee. O cara só ganhou pelo plot, porque é impossível. Não, aquilo ali foi insano. Aquela luta foi completamente maluca. Foi um nível de luta tão chef's kiss que o Kishimoto nunca mais conseguiu escrever algo tão bom quanto aquilo. Não, mas eu entendo o lance do fã de querer ter essas comparações,
de querer ter essas lutas, ter um foco só nisso. Tem uma obra muito boa, até o momento, né, porque ainda não acabou, se chama Shumatsu no Valkyrie, que é aquele Battle of Ragnarok, que é uma obra sobre a Batalha do Ragnarok, já viu? Aham, já ouvi falar. Então, que a premissa é: os deuses querem exterminar a humanidade, só que devido a uma regra antiga dos próprios deuses, eles têm que dar uma chance da humanidade se defender. E então é decidido que vai haver um torneio entre humanos e deuses. Quem tiver mais vitória no torneio, se forem os deuses, eles vão exterminar a humanidade. Se for a humanidade vai ganhar o direito de continuar vivendo. E é muito legal que são os melhores representantes da humanidade contra os deuses. E as lutas são só sobre as lutas. Elas não têm interferência interna, o torneio não é parado no meio. Lógico, tem uma ou outra reviravolta ali, por exemplo, tem um deus que ele decide lutar pela humanidade em uma parte do torneio. Então eles tiram um dos humanos que ia lutar e botam esse deus no lugar. Mas pra quem gosta de arco de torneio e pra quem quer ver só isso, tá aí a obra que é só sobre isso. E você vê que ela tem toda uma diferença narrativa. Ela não é sobre qual vai ser a próxima reviravolta. Ela é sobre como vai ser a próxima luta. Que vai ter começo, meio e fim. E é isso, soma ali pro resultado de quem tá ganhando entre a humanidade e deuses. E como esse, existem vários outros também que têm essa coisa similar. Tipo, eu acho que o problema tá quando as pessoas simplesmente esquecem a narrativa da obra e pensam apenas no power system e no power scaling. O que pessoalmente me incomoda é justamente alguns fãs de One Piece que fazem muito isso. E, nossa senhora, é muito frustrante, porque, pô, você fala, você resume One Piece em, tipo, Power System, velho. Você não tá assistindo One Piece, sabe? Tipo, tem lutas legais? Tem lutas legais, sim. Tem poderes interessantes? Tem. Mas também tem, tipo, todo aquele negócio de usar o poder de forma inteligente. Quem não tem tantos poderes que parecem ser tão fortes, tão interessantes assim, usa os poderes de formas diferentes, inteligentes, né? E acaba conseguindo, tipo, manejar aquilo. Existe gente que não tem os poderes míticos lá de Akuma no Mi e que consegue lutar contra pessoas que têm esses poderes. Isso é Então, muito. sim, isso é muito foda. Tem muita coisa em One Piece que é sobre a narrativa. Por exemplo, One Piece é uma daquelas obras que eu gosto que ela dá muito foco pros vilões. Tipo, a gente tá vendo os piratas ali a maior parte do tempo. E a maior parte das vezes eles estão ganhando, sendo que eles são os errados. Eu fico tipo, uau! Poucas obras fazem isso. É muito corajoso. Oda gênio. Gênio demais. Mano, sim, eu acho que, tipo, quando você pega uma obra que é intrinsecamente sobre história e política e tem um world building e você resume ela, resume isso em Power System, tipo, porra, é muito frustrante, sabe? Porque já foi mostrado mais de uma vez que o Power System de One Piece, primeiro, não é baseado nas recompensas dos piratas, né? Começa aí. Até porque a Marinha não tinha recompensa até pouco tempo atrás. Enfim. E daí você tem os marinheiros, tem lá a hierarquia, beleza, que teoricamente tem a ver com poder. Só que você O também. Blank, a recompensa de Yonko. Você daí descobre que, tipo, na verdade, os mais fortes não necessariamente são os almirantes, porque tem o Garp, né? E o Garp, ele só não é almirante porque ele não quer. E daí tem um monte de coisa assim. E tem. E o Oda várias vezes tenta mostrar que as recompensas não tem nada a ver com o poder da pessoa apenas. Então, tipo, a gente vê uma criança de 8 anos, a Nico Robin, que não tinha. Ah, ela tinha uma Akuma no Mi? Tinha, mas ela não tinha poder nenhum de matar realmente, sabe? Ela era uma criança de 8 anos. Com uma recompensa maior do que muito criminoso por aí. Ela, com 8 anos, tinha uma recompensa maior do que o Arlong no início do anime. O Arlong que tava, tipo, que ele literalmente tomou conta de uma ilha, ele tinha diversos comércios
ilegais ali acontecendo. Ele tava servindo praticamente como um rei ali, interino. E ele era um homem tritão, que é muito mais forte, muito mais poderoso que uma criança. E a criança, porque ela sabia coisas que não deveria saber, ela foi tratada como uma ameaça muito maior. Isso que deu a recompensa dela. Então, eu odeio muito quando as pessoas tratam o sistema de poder de One Piece como o power scaling do Ruffy, por exemplo, com agora ele vale 3 bilhões de berries, então ele tá no mesmo nível de tal Yonko. Tipo, não! Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É que nem quando pegaram a recompensa antiga da Boa Hancock, antes dela ser Shichibukai. E falam, então, baseado nessa recompensa, a força dela é X. Não! Não, a recompensa não tem nada a ver com a força dela, velho. E mesmo se tivesse, foda-se, porque não é esse o ponto da história. Exato. Uma obra que eu gosto bastante é Cavaleiro Zodíaco. Porque tem muitos poderes que eles têm a ver com condições, com coisas que simplesmente acontecem. E não tem a ver com o nível de poder. Por exemplo, algumas coisas até tem, como congelar. Se o seu gelo não é bom o suficiente, você não congela uma armadura de bronze. Se você é muito bom no gelo, você congela até uma de ouro. Mas tem muita coisa que é condicional. A Excalibur do Cavaleiro de Capricórnio, ela vai cortar qualquer coisa no caminho dela. Não é um poder baseado em quem tem mais energia, nanana, que é um negócio que acontece em Bleach. Em Bleach, o seu poder até pode ser, se eu faço um furo em você na frente e outro atrás na mesma altura do corpo, você desintegra. Mas aí você usa isso no Aizen e não funciona porque ele fala: minha pressão espiritual é tão mais alta, o meu númerozinho de poder é tão mais alto, que essa condição não funciona. Em Cavaleiro do É Zodíaco é mais de legal. 8. Sim. Em Cavaleiro do Zodíaco, o personagem que tem uma técnica que são flores que desintegram qualquer coisa, vai ter flores que desintegram qualquer coisa. Como que você ganha de um cara desses? Você reflete elas de volta pra ele e ele se mata. Funcionou horrores pro Mu. Mano, e eu acho que é isso que. Isso que. Esse negócio de Bleach, por exemplo, e até Dragon Ball, a gente pode falar de Dragon Ball porque tem um númerozinho ali. Eu acho que isso acaba fazendo o sistema de poder ser um pouco pior. Porque quando você, tipo, baseia ele apenas no número e não, tipo, na técnica, na forma que a pessoa utilizou, sabe, no jeito, eu acho que daí fica, tipo, chato, porque daí é só, tipo, o meu númerozinho é um pouco maior que o seu, então é o vilão final de Bleach, sabe? Pois É tipo, eu acho que esse de número é tão ruim que se eu pudesse dar um conselho seria: nunca use. Nunca bote um valor numérico no nível de poder, nível de energia. É interessante narrativamente quando um personagem tem muito mais poder mágico que o outro. Agora, poder de luta, esse tipo de coisa, então. aí não vale Mas, a e pena. assim, por Aí exemplo, é ruim. eu tô lendo uma novel que é Housekeeping Maid from Another World. E é basicamente, tipo, tem a personagem principal, ela veio de outro planeta e caiu nesse mundo aí. Só que ela é uma maga, tipo, com muito pouco poder mágico. Muito pouco mesmo. Diferente da maioria dos isekais. E por ela ter pouco poder mágico, ela estuda pra caralho e consegue ter, tipo, a destreza. Aprende a ter destreza na magia dela, que faz com que a magia dela seja comparável a um mago de alto nível daquele universo. Que só depende de quantidade de poder mágico. Então, eu gosto quando tem isso, tipo, você tem mais ou menos poder mágico, da hora. Porém, a forma que você utiliza o seu poder mágico importa. E não é só porque a pessoa tem mais poder mágico que você que necessariamente ela vai ser mais forte que você. Sim, e um negócio que eu faço um exercício mental muitas vezes é pensar em como muitas lutas de anime teriam acontecido se fosse depender só da galera do Power Scaling.
Porque em Naruto, no arco da Floresta da Morte, a gente vê o Orochimaru e o Naruto lutarem. A gente vê o Orochimaru e o Sasuke lutarem. E a gente vê que o Sasuke, ele é um Genin, ele é muito mais fraco, ele mal tem o Sharingan, ele não tem o selo amaldiçoado ainda, ele tem só algumas técnicas de fogo, não tem nem a Chidori, e ele consegue lutar contra o Orochimaru. Ele não tinha nenhuma chance de ganhar, mas ainda assim ele consegue encaixar umas surpresas no Orochimaru, sabe? Umas coisas que surpreendem. Até um Senin lendário. Óbvio, ele falhou porque ele amarrou o Orochimaru numa árvore e tentou usar fogo, que não funciona. Mas Erro amador, erro amador. acontece com todo mundo. Todo mundo já tentou usar fogo, tá tudo bem. Você que tá em casa ouvindo, pegue um isqueiro, um fogão, não queima. mas, mas aí que tá. Se fosse essa mesmissa luta escrita pela galera do Power Scaling, eles iriam simplesmente falar: Orochimaru dá Speed Blitz no Sasuke criança. Nem tem luta. Só que, tipo, o que isso conta narrativamente? O que acontece se essa luta for assim, sabe? Não diz nada sobre a obra, sobre os personagens, não empurra a história pra frente, não tem um momento do Naruto salvando o Sasuke de uma serpente gigante. Então, as lutas, eu acho que nenhum autor ele escreve calculando a velocidade máxima de cada personagem, a velocidade máxima de percepção dos outros personagens, pra daí ele virar e falar: opa, o personagem A aqui é muito mais rápido, hein? Sempre que ele lutar contra o personagem B, o personagem B não vai nem acompanhar com os olhos a visão dele. Porque aquela luta, por exemplo, uma luta muito marcante do Ichigo contra o Byakuya, quando o Ichigo usa Bankai pela primeira vez. A cena em que o Ichigo, pela primeira vez, parece que tá teleportando ao redor do Byakuya é pra mostrar que ele é muito rápido. É pra gente que tá lendo a obra entender, ó, agora o Ichigo tá muito rápido. Mas aí ele não quer dizer que ele tá tão mais rápido que o Byakuya o tempo todo que ele pode só caminhar em linha reta até o Byakuya e derrotar ele em um golpe. Eles ainda têm que lutar. Sim. E isso, eu acho que isso se perde muito quanto mais as obras meio que avançam, sabe? Porque, tipo, o que eu acho que é um problema muito grande de Shonen atualmente é justamente que no início parece que você tem um sistema de poder relativamente bem estabelecido, né? Isso acontece com Boku no Hero, isso acontece até com Jujutsu Kaisen. Apesar de ter ali os asteriscozinhos, né? Mas, tipo, você tem um sistema de poder estabelecido ali. O problema é, conforme a obra vai avançando, o autor quer, tipo, fazer coisas tão grandiosas, que ele acaba se perdendo no sistema e e esquecendo de tudo que ele montou no início. E acaba ficando só silly. Fica tipo. Mas o meu ponto principal é que eu acho que nenhum autor ele faz isso na maldade. Ele faz isso nessa intenção de, opa, deixa eu Não, deixar bem claro aqui qual é o meu power scaling atual. não, eu não acho que é por power scaling em si, mas eu acho que é porque ele se perdeu na narrativa. Sim, Tipo, concordo. O meu ponto é atacar a galera que fica fazendo isso intencionalmente. sim, sim, Porque sim. você vai ver até Dragon Ball Super preparando para o torneio do poder. O Kuririn e o Goku lutam. E eles disputam Kamehameha do Kuririn contra o Goku Super Saiyajin Blue. E você acha que o autor, quando ele faz isso, ele está se lixando para se não, o Goku na forma Blue tem um poder multiplicado por tantos, nananã, por pelo menos 1000. Então ele tem que humilhar o Kuririn e os lasers nem vão disputar, vai ser só uma humilhação. E não, ele só quer fazer uma luta que seja interessante, tanto narrativamente quanto visualmente. Então tem que ter luta. E o problema que eu tenho com essa galera é que pra eles não tem que ter luta. Tem que ter uma comparação matemática e não importa as crenças dos personagens, as narrativas, o que representa uma luta entre eles, só importa fulano é mais rápido que a luz. Fulano é só tão rápido quanto o sol, então nem tem luta.
E daí, tipo, quando você tem um personagem muito overpower, por exemplo, em Solo Leveling, né? Fica muito difícil de você, tipo, fazer qualquer coisa ser minimamente interessante. Eu li Solo Leveling do início ao final. Eu acho ruim? Não, eu não acho ruim. Mas não é nada, tipo, não tá reinventando a roda também. Não tá, tipo, fazendo algo uau, inédito. Só que tem esse problema de que você já sabe como que vão acabar todas as lutas. É um daqueles casos em que o foco acaba nem sendo esse. O foco acaba sendo sobre como a luta vai ser uma humilhação para o inimigo, como que as pessoas ao redor vão reagir ao quão invencível o protagonista é. É o caso do One Punch Man, é a mesma coisa. O Saitama, ele vai ganhar. Isso tá definido antes da luta começar. Só que a luta aí, muitas vezes, é sobre como o universo vai reagir ao Saitama, sobre o que está acontecendo ao redor, sobre como o pessoal vai pensar que quem derrotou o vilão é o King, sobre como o Saitama vai se segurar para esse alien sentir que aquela luta foi um desafio para o Saitama. Esse tipo de coisa. É tipo, o que eu acho, por exemplo, que eu gosto em Sailor Moon é que, apesar da Sailor Moon ser, tipo, literalmente o ser mais poderoso de todo o universo, é, ele ainda, tipo, e você saber como as lutas vão terminar, ele ainda tem aquela carga emocional de, tipo, mano, talvez ela não consiga, porque pra ela usar o poder dela, ela precisa estar emocionalmente estável, que é tudo que a personagem não é, né? Então, assim, é, tem aquele negócio de, tipo, aquela ansiedade, aquele negócio de, nossa, eu preciso ler, eu preciso saber o que vai acontecer. Só que em Solo Leveling, especificamente, não tem nada disso. E é isso que me incomoda com Solo Leveling. Tipo, todo mundo pode falar, Solo Leveling é muito da hora e tal. E sim, gosto em Solo Leveling, não é ruim isso. O problema é quando falam que Solo Leveling é, tipo, o melhor anime que existe, o anime do ano. E, tipo, não, não é. É só um anime de luta que o personagem principal é extremamente OP, que ele humilha todo mundo e não é nem divertido isso. Não é nem tipo, nossa, como. Não é tipo, por exemplo, que você descreveu o One Punch Man, que ele vai se segurar pra. Tipo, não, não. É só tipo hit kill, sabe? É uma das lutas que era pra ser a luta mais difícil e tal, mais foda que ele teve, que é a luta do final do anime atual. É claro, é tipo uma luta muito assim, tem umas partes interessantes, mas tipo, é uma luta que no final é muito one-sided, sabe? É tipo, muito. Não é nem pouco. Dito isso, melhor anime, isso aí, vejam mesmo. Mas agora, tipo, eu quero falar de um sistema de poder agora, que é tipo, ele tenta ser complexo, mas ele falha miseravelmente. E não é só um, né? É tipo, geralmente isso acontece muito com magia. Antes de você passar para esse, só para eu falar mais um negócio sobre narrativas, né? Por exemplo, Death Note tem um sistema de poder. Ele tem um sistema de poder que é o caderno da morte ali, que você escreve o nome. Não vou citar todas as 50 regras aqui, mas ele tem suas regras, ele é um sistema de poder que ele é bem absoluto, né? Ele mata quem tiver escrito, quem você cumprir os pré-requisitos. Mas ele não tem a ver com poderzinhos, com energia, só por teu caderno você não vai ser a prova de balas e super poderoso. Mas ele tem lutas. Ele tem lutas de estratégia. Ele tem um personagem tentando descobrir o outro, tentando incriminar o outro. E isso é uma luta narrativa, tão válida quanto qualquer Battle Shonen. Quando você vê as estratégias dos personagens, é sobre isso. Eu vejo a galera do Power Scaling falando de Shonen, eu falo, por que que você não tá pegando? Que não é sobre quem vai ganhar com o laser de luz mais forte. É sobre as estratégias dos personagens. Mano, sim, é. E quando você fala de estratégia, né, a gente pode falar muito sobre animes que usam poder. Você falou de Death Note, que usa o poder do caderno. Yu-Gi-Oh! Usa o poder das cartas, por exemplo, né? Tipo, Sakura Card Captor também. E Sakura Card Captor tem um sistema de poder que é muito legal e justo. Porque, especialmente quando você vê o início, né, que tem as cartas Quo, você vê que, tipo, qualquer pessoa que possua magia
consegue invocar o poder das cartas, né? Porque é justamente isso, a carta é só um poder selado que você invoca. Entre parênteses, Pokémon Company, não processe a gente por isso. Eu sei que agora você tem o direito sobre bichos invocados, a gente só está falando sobre. Fecha parênteses. Mas assim, literalmente você tipo pega ali um poder que alguém selou, que é esse Mago Clow, ele selou esse poder dentro de uma carta e você consegue puxar esse poder e usar você mesmo. E daí tipo você vê dois personagens que têm personalidades muito distintas, que é a Sakura e o Xiaoran, e eles usam as cartas de formas diferentes e eles pensam em formas de usar as cartas de formas diferentes. É o mesmo poder. Mas eles usam diferentemente as cartas. Então é justamente a forma e a estratégia que você está utilizando com aquele poder que você detém. E Yu-Gi-Oh! É isso também. É tipo a estratégia, é o coração das cartas, a estratégia. Ali tem, lógico, o personagem principal apelão pra caramba, né? Porque existe plot, existe o personagem principal, ele sempre vai ter o exódio. Porém, existe uma estratégia ali. Existe, tipo, você montar o seu deck. Quem já jogou jogo de carta sabe do que eu tô falando. Tipo, existe uma estratégia por trás. Existe meta, né? Quando a gente fala de jogo de carta na vida real e tal. Sim. Só que mesmo os metas podem ser quebrados por uma estratégia divertida. Às vezes. Uma estratégia filha da puta. E é sobre isso, sabe? Eu acho que isso é algo da hora. Você vê o personagem tendo poderes limitados e conseguindo utilizar esses poderes limitados de uma forma criativa. Isso que é da hora. Esses animes que são baseados em jogo ou que tem um jogo muito forte e competitivo, a gente sabe que quando a gente está vendo o anime é narrativo. Não é para você pegar. Tipo, como curiosidade, é interessante. Mas a intenção dos autores não é você pegar Pokémon, jogar numa simulação e você comparar e falar: peraí, se ele tivesse dado esse ataque no Darkrai durante aquela luta, era para ele ter ganho sim. Impossível o Darkrai ter perdido se ele estava no level tal e os Pokémons atacantes no level tal. Não é sobre isso, assim como Yu-Gi-Oh! Eu acho até que seria interessante. Eu queria muito um anime baseado em jogo, assim, que eles fizessem isso. Por exemplo, imagina Yu-Gi-Oh! Só que ao invés do Yugi ter quase que garantido que ele vai ganhar, se os autores, enquanto escreviam, eles realmente tivessem falado: vamos pegar os decks e fazer um duelo de verdade aqui e ver no que dá. E a gente bota esse duelo na animação. A gente sabe que não é assim. Isso não é como eles fazem o anime. O anime eles escrevem e escolhem que carta vai vir em cada momento, para você controlar a atenção, a expectativa de quem tá vendo. Sabe, quando o Yugi realmente precisar de uma carta muito específica para ganhar o duelo, é ela que ele vai puxar. Sendo que se você joga alguns jogos, você sabe que não é bem assim. É justamente o oposto, inclusive. Para quem joga alguns jogos, por exemplo, como Magic, a coisa mais comum é você calcula de quanto você tá perdendo, o que você vai poder fazer e pensa: se vier tais cartas eu até tenho chance. Puxa, não vem ela, você concede. Sim, exatamente. Só que daí, tipo, voltando, eu acho que. Mas o sistema de poder de anime, eu não acho que é pra ser algo realista. E assim, tudo bem não ser realista. Até porque é pra ser uma mídia de entretenimento. É pra ser algo, tipo, over the top e tal. Só que daí, o problema é justamente o que a gente tava falando no início, quando a gente falou de Fullmetal Alchemist, quando o autor não respeita a audiência. Quando ele põe um monte de coisinha, um monte de regrinha, e ele não respeita a audiência. Por exemplo, Boruto. Boruto. Eu ia falar, na verdade, mais especificamente sobre magia, né? Porque magia é tipo, todo mundo já teve contato em algum momento com alguma mídia que trazia algum sistema de magia diferente.
E magia é, tipo, é algo conhecido. Todo mundo sabe que tem. Você tem, tipo, mana, né? São conceitos e nomes que são conhecidos minimamente por pessoas que tiveram contato com esse sistema de poder. Então, você tem poder mágico, barra mana, barra o que você quer chamar aquilo. Você tem uma quantidade. Cada um tem uma quantidade. E daí você tem os poderes. E daí os magos, geralmente, são aqueles que estudam muito para aprender magias, né? Tem esse negócio de aprender. Magias são coisas aprendidas. E você tem Fairy Tail. No Fairy Tail. E na mesma bolha do Fairy Tail entra o Nanatsu. Que são um universo em tudo isso que já é bem estabelecido sobre magia. Que a galera quase que abusa, porque quando você chama o seu Power System de magia, você traz toda uma carga de expectativa que te elimina a responsabilidade de ter que explicar muita coisa. Você não precisa ficar explicando sobre níveis de magia, ter mana, coisas assim. A magia controla a natureza, o universo, etc. Porque tá implícito. Sabe, você se aproveita do fato de isso estar muito bem estabelecido na mente de quem consome ficção. Só aí surge uma preguiça enorme em alguns autores que eles abusam muito disso, de você já saber, e usam isso para não desenvolver quase nada do sistema que eles, entre aspas, criaram, e não desenvolvem ele mais. A gente vê muito disso em Fairy Tail e Nanatsu, e muitas magias, em teoria, são aprendíveis, mas não tem nenhum motivo para os outros personagens não estarem aprendendo também. É questão de você falar logicamente, dentro do universo. Os personagens virarem pro outro e falar, cara, a sua magia é muito boa. Qual que é a limitação dela? Ela leva, tipo, 500 anos para aprender? Porque se não for o caso, me ensina aí. Tipo, tá valendo a pena. Uma coisa que me incomoda com Fairy Tail é que, assim, o jeito que eles aprendem novas magias é por base de treino. E, assim, treino de quê? Com quem? Quem que tá te treinando? Ninguém. Eu tô treinando sozinho. Então, como que você aprendeu uma magia nova? É tipo, é meio que Naruto, sabe? Só que em vez de chakra é magia. Tipo, eu posso. Porque assim, beleza, você pode inventar suas próprias magias. Tudo bem, isso eu consigo aceitar. Só que todas as magias que todo mundo cria são novas. Por exemplo, Arushi, com as chaves lá dos portões. Parece que ela, tipo, treina e aprende essas magias, sem ninguém ensinar. Só que daí quando você vê ela lutando contra outra maga celestial, usa exatamente as mesmas magias. Sim. E sem falar que é um sistema bem deixado de lado, né? Sim, sim. É porque ela é a personagem principal, só que não, né? Foi só pra. Tipo, a história meio que é contada do ponto de vista dela. Só que ela é, tipo, feita pra ser só uma. É que nem Nanatsu, que tem lá. Ela Esqueci tem aquela orelha. nome. Oi? Ela é o que a gente chama de personagem orelha. Ela tá lá pra ouvir e ver o que tá acontecendo. Ela é os nossos olhos. Sim, sim. E é por isso que ela é muito ruim, muito deixada de lado. Apesar de o poder dela ser muito da hora. Ser, tipo, algo muito legal. Mas nunca é explorado porque não é pra ela ser tão forte assim. E daí você tem o Natsu e todos os Dragon Slayers, inclusive. Que o ponto é, você não, ninguém consegue aprender a magia deles hoje em dia porque quem tem que ensinar é um dragão. Beleza, legal. Só que como então que eles aprendem magias novas e sempre são. E todos os outros Dragon Slayers sabem as mesmas magias. Só que antes eles não sabiam, eles vão aprendendo sozinhos antes. E daí eles acabam sabendo todas as mesmas magias. Você fica tipo. Sim, tipo, a gente não tá falando que é um negócio impossível, a gente tá falando que é um negócio que é forçado, sabe? Não parece natural, parece preguiça de ter um desenvolvimento bem pensado e uma lógica para aquele sistema de poderes. Que tem uma solução narrativa muito mais simples, que é você virar e falar: no meu universo você nasce com esse poder tal, tá bom? Você faz um lance meio Boku no Hero.
Você, tipo, nasceu com aquele poder é o seu. Porque já que o autor não tem a intenção de ver outros magos além do Natsu em Fairy Tail usar magia de dragão de fogo, fala que o Natsu nasceu com ela logo e é isso aí. Sabe? Não se deu o trabalho de falar, botar um negócio que deixa aberto por uma versatilidade e ela nunca acontecer. Principalmente quando seria muito útil e não teria motivo lógico para não estar acontecendo, como em Nanatsu, a magia do full counter do Meliodas. Ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa mesmo. Não tem motivo nenhum para ele não estar ensinando para todo mundo. Sabe? É um negócio que deveria Qualquer ser dito. aliado dele, qualquer aliado dele deveria saber full counter, velho. É tipo, Sim. ainda mais na primeira que ele aprendeu. Na continuação de Nanatsu, os Quatro Cavaleiros do Apocalipse, o protagonista, ele tem uma magia que eles falam, ele tem a magia do herói. É uma magia que nasce com uma pessoa uma vez a cada 1000 anos. E você fala, pronto. Era só isso. Era tão difícil assim? E isso é muito frustrante do ponto de vista, tipo, de quando você é um leitor, quando você é, tipo, espectador, né? Porque são animes, são obras que não são curtas, não é tipo um bagulho que você, 2 horinhas acabou tudo. Não, você investe um tempo, você assiste, você lê, sabe? É um negócio que leva um certo tempo pra você, tipo, entrar naquele universo. E quando você tá inserido naquele universo, você fala, nossa senhora, que da hora. E daí é por isso que muita gente faz fanfic, muita gente fica pensando nesse sistema de poder e se passa, assim, só que daí vem o autor e simplesmente desrespeita todo mundo. Assim, Tanto que no Reddit tem uma comunidade chamada, acho que, Namebox, que é onde as pessoas criam suas próprias habilidades de NAME para o universo Hunter x Hunter e simplesmente jogam lá e conversam sobre, todo mundo comenta. E você vê a galera falando, eu acho que isso aqui nem se encaixa tanto no universo de Hunter x Hunter porque tá muito roubado, tá muito quebrado. E aí, uma temporada depois, no próprio mangá, é lançado um negócio muito mais quebrado. não, eu tenho certeza que o autor, tipo, deve ler. Ele deve ler algumas comunidades. Nossa, mas isso tenho certeza. Ainda mais a quantidade de ato que o bagulho tem. Certeza, velho. O próprio Eiichiro Oda já falou que ele usa as wikis pra lembrar dos poderes de alguns personagens que ele esqueceu, velho. Ele usa o wiki. Ele fala, nossa, muito obrigado pra todo mundo que fez wiki. A dúvida é, será que ele usa a em inglês ou a em japonês? Porque eu nunca uso em português. A em português é sempre menos coisa. É sempre ruim, velho. As pessoas nunca traduzem tudo. Eu sempre uso a wiki em inglês. Eu nunca vi em japonês a wiki. Mas sei Pois lá, é, né? eu fico pensando, pô, cara, pega em inglês e traduz. É só isso. Sim. Mas ele, tipo, quando tá fazendo luta com personagens que apareceram muito lá atrás, ele diz que ele entra na wiki e vê que poderes que ele tinha dado pro maluco. Ai, sabe? Tanto que em Power Systems é até engraçado você ver algumas definições de poderes, porque você vai ler as wikis de animes específicos e em Fairy Tail, por exemplo, vai ter que o Natsu tem força aprimorada. Se você for ler Naruto, você vai ver que o Naruto também tem os poderes dele ali, força aprimorada. Em Hunter x Hunter também. Só que é um negócio que ninguém fica pensando na escala, porque não é relevante narrativamente. Sabe? É só fã chato que quer pegar e falar: opa, o Gon, baseado nessa cena aqui, aguenta levantar 50 toneladas. Enquanto, sei lá, o Natsu aguentaria 150, hein? Eu falei, Mano, tipo, é sim, sério. isso não faz muito sentido, até porque eu vejo muita gente, por exemplo, analisando o Zoro, né? Que ele é o espadachim de One Piece. E daí você chega em Alabasta e o cara corta o maluco que é feito de aço, né? E daí todo mundo fica, nossa, ele cortou aço.
próximo passo é ele cortar diamante. Como assim o próximo passo? E daí eles ficam tipo, não, porque o Zoro, ele cortou aço. E se ele não está conseguindo cortar essa pessoa, significa que ela é mais forte do que aço. E daí não faz sentido você fazer esse tipo de análise. Eu acho que é idiota. Eu acho que é tipo. É só vazio. Porque não Cara, é se o esse. autor quer que esse personagem tome um tiro e morra, ele vai tomar um tiro e morrer. E é exatamente isso. Por exemplo, em Fairy Tail, literalmente, qualquer luta, se alguém tivesse uma pistolinha, acabava. Zeref? Tchau, fi. Tchau. Pois é, a gente nunca sabe em que pé tá os personagens, a resistência deles, as resistências das roupas deles. Sim, Porque, nossa, em Naruto tem luta que, nossa senhora, a roupa do Naruto vai assim, tchau. Tem luta que ele vira Kyuubi e volta e a roupa está intacta. tem luta que ele vai lá, acerta um Rasengan que estraçalhou ferro ou aço de uma caixa d'água, mas quando ele acerta no peito do Kabuto, o Kabuto sai com a camisa inteira. Eu falo, o quê? E daí, e assim, e daí você vai falar que a roupa do Kabuto é mais forte do que aço? Não, pô. Lógico que não. Eu adoro quando tem essas discussões sobre Dragon Ball e isso surge. Porque tem uma cena, por exemplo, no arco do Granola, em que ele tá dando vários disparos no Goku e o Goku tá desviando, e como o Granola tá voando, os disparos estão indo na direção da Terra. O Goku tá na Terra. E aí o Goku desvia e os lasers acertam o chão e geram só umas mini craterinhas, onde cada disparo acerta, sabe? Então a galera usa essa cena e fala assim: veja bem, ou os lasers do Granola não são nem do nível de destruir chão, porque fez só uma craterinha ali no chão, ou então não chega nem perto de destruir um planeta, então o Goku é muito mais fraco do que um laser que destruiria um planeta, porque ele tá desviando de lasers fraquinhos assim. Ou esse planeta que eles estão lutando, na verdade, é mais resistente do que um laser que destruiria planetas. E eu fico tipo, cara, você percebe que era só uma parte legal da luta, né? Era só pra mostrar o Goku no Ultra Instinto desviando de vários ataques ao mesmo tempo. É nisso que o autor pensou quando ele escreveu. Essa era a intenção dele com essa narrativa. E, enfim, é... não tem nem o que dizer, né? Tipo, eu acho que a galera extrapola muito, só que, tipo, a gente já falou muito da culpa que os fãs mesmo têm de ficar inventando um monte de coisa pra tentar. Porque eu acho que tem essa tipo, vontade dos fãs, tipo, tentar racionalizar o sistema de poder de forma que você consiga, sei lá, criar um RPG disso. Você conseguir, tipo, se eu estivesse nesse sistema de poder. Por exemplo, o que a gente fez com Naruto em um dos últimos episódios, né? Que a gente falou, tipo, se eu fosse privilegiado ou não no universo de Naruto, qual poderzinho eu queria. E eu acho que muita gente tem essa vontade de se inserir, de fazer esse self-insert. Óbvio que tem algumas obras que, por serem quebradas o sistema de poder, você não consegue nem encaixar, tipo Bleach. Você Pois pode é falar, impossível planejar em Bleach, porque você fica pensando qual seria a sua bancada e você nunca sabe se ela seria balanceada ou não. porque também aí tem a ver com o Ureiatsu e, tipo, todo mundo vai querer se dar um Ureiatsu alto, né? Só que, tipo, essa não é a realidade. Aquele velho meme que, tipo, o pessoal fala assim, em qual universo de anime você gostaria de estar? E, tipo, não tem, a única resposta correta é Pokémon. Tipo, é a única resposta correta, porque realisticamente você seria um bosta em qualquer universo, sabe? Tipo, então assim, o único universo que você não morreria se você fosse um bosta é Pokémon. É a única resposta correta. Sinto muito. Pokémon anime, hein? Não estamos falando do jogo. Não vou nem ler as descrições da Pokédex. Pokémon anime, exato.
Porque, tipo, é uma escolha você ter um Pokémon ou não. É uma escolha você atacar Pokémons ou não. Não é uma escolha você ser, tipo. Você não vai ser do nada atacado por um Pokémon e morrer por bosta. Não. No No anime. anime. No No anime, no anime, anime, coloca assim, no sempre bem. anime, nós estamos mangá. A gente já falou que o mangá é meio bizarro, meio esquisito, né? Umas coisas, tal. Você tem me mandado um monte de print do mangá. Eu fico tipo, falando do anime, né? Deixando muito claro. Eu achei sensacional isso que você falou de tipo, quando você se imagina em Bleach, ninguém quer se imaginar tendo Heihachi Tsubasa. E eu acho tão legal a gente comparar como as intenções dos autores mudam muitas vezes em relação à construção de mundo, porque no começo, nos primeiros 20 episódios de Bleach, é sobre purificar as almas e elas vão pro Sereitei, onde elas vão viver uma vida pacífica e purificadas. E aí quando finalmente tem o arco do Sereitei, uns 30 episódios depois, você vê que, na verdade, o Sereitei é uma grande favela. Nossa, sim, mano. E é tipo, e é o E a só maioria das pior. almas está só vivendo lá ao redor da Soul Society. E pior ainda, você descobre que existe hierarquia de nobreza dentro do Sereitei, velho. Tipo, Existe gente passando fome. Existem almas que são só almas e estão passando fome. Imagina você morrer, ser nossa, purificado, espadinha na testa e virar uma alma faminta no Sereitei. sim, e tipo, realisticamente é isso que você viraria, sabe? A Rukia era uma dessas almas. O Renji Sim, também. mas para cada range tem infinitos figurantes quaisquer que morreram em arcos de invasão do Serendê. Mas é engraçado. Eu ia falar, o autor ele se perde nisso, sabe? Ele começa uma narrativa ali como Sereitei como um negócio muito bom, idealizado, mas quando chega a hora dele realmente ter que desenvolver, ele segue um caminho totalmente diferente. E isso acontece bastante com os poderes também. A gente entende que ao longo de uma obra ela muda, nem tudo sai como um planejamento inicial, mas o nosso ponto, eu acho, é que a pior forma de seguir com uma mudança num Power System é jogar a escala pra cima e achar que vai colar. Sim. Eu acho engraçado de Bleach, né? Tipo, eu gosto bastante de Bleach, mas eu acho muito engraçado que, tipo, o Ecomundo, teoricamente, é pra ser esse lugar horrível, né? E se você parar pra olhar, assim, se você analisar, assim, bem friamente, é melhor que a favela do Sereitei. Depende de quanta energia espiritual você tem. Se você tem o suficiente pra se virar no ecomundo, às vezes tá valendo mais a pena do que ser praticamente escravo no Sereitei. É. E eu acho que é isso que é engraçado, né? Tipo, não entrando muito no aspecto de toda a história política de Bleach, né? Mas acabando, querendo ou não, você tem essa hierarquia em Bleach. E eu não acho que isso foi a intenção do autor no início. Eu acho que ele meio que, tipo, se perdeu e se levou, se deixou levar para esse ponto. E assim, tipo, eu não teria problema com isso. Por exemplo, em Shaman King, as almas têm uma hierarquia, né? E isso é dito do início. Então isso que eu ia falar. Obras que têm um sistema de poder no início e conseguem ficar com ele na mesma escala até o final, costumam passar uma sensação de melhor planejado, melhor desenvolvidas. Por mais que o final de Jujutsu seja péssimo, muita coisa do Gojo ser o mais forte e da escala das lutas do Gojo se mantém. Até o final, tá lutando na mesma escala. O Gojo não teve um fator de luta, de multiplicação, uma transformação, um Super Saiyajin que multiplicou o poder dele pra daí ele conseguir lutar com o Sukuna. Aquele Gojo que a gente vai enfrentar o Sukuna é o Gojo que tava no começo da obra. Sim, eu concordo, só que daí você tem que ver o cara que ele tá lutando, que tem tudo isso que você falou. Exato. Vindo do... Mas, por exemplo, um exemplo bom disso é Naruto, que o Kakashi, que a gente vê no começo da obra, para ele permanecer relevante, não tô nem falando
forte. Tipo, mas ele tá no mínimo de relevância entre o Kakashi inicial e o Kakashi que a gente vê na guerra. A gente vê ele ganhar uma forma nova de Sharingan, ganhar muito mais chakra, porque antes ele usava 2 vezes e já pagava. E agora ele tem que aguentar lutar por chakra, ganhar Suzano do além no final da obra, para permanecer relevante, sendo que isso não era necessário. As lutas podem ser interessantes sem estar numa escala muito superior. Na verdade, é possível até você ter um vilão seguinte sendo mais fraco que o anterior e ainda assim uma ameaça maior. Tipo, a gente vê isso acontecer muito em Mirai Nikki. O próximo vilão da vez, que vai ter um Diário do Futuro também, às vezes não é um cara maior e mais forte que o que você acabou de derrotar no episódio anterior. Às vezes ele é um bebezinho que tem um diário de desenho. Mas ainda assim é tenso, ainda assim ele impõe uma tensão por aquele poder que ele tem. Aham, não, exatamente. Eu penso muito em Frieren também, nesse ponto. Porque, tipo, sem dar muito spoiler aqui, né? Mas, assim, o vilão inicial de Frieren já tá derrotado, que é o demônio lá. Então, teoricamente, todos os próximos vilões que ela for encontrar são mais fracos e não deixa de ser desafiador, não necessariamente só para ela, mas a própria Fern, ela luta contra ameaças muito menores do que, por exemplo, aqueles demônios lá do início que ela lutou, né? Sim, eu acho que é bem isso que você falou. O Rei Demônio já foi derrotado, mas a gente vê a Frieren tendo dificuldades contra uma planta cujo poder é das outras plantas. Exatamente. A gente está falando da maga que estava no grupo do herói, que derrotou o Rei Demônio, e ainda assim, quando surge uma planta, que é uma espécie, não é nem a mais especial de todas as plantas, é uma espécie de planta monstro. E o poder dela ainda assim bota a Frieren pra dormir. Exatamente. E ela, se tivesse sozinha, teria sido derrotada. Pois é, independente de todos os poderes que ela tem. E nossa, quando isso ocorre numa obra, é muito bom. É Eu acho, lindo, é lindo. eu acho Cinema, absoluto. sensacional quando uma estratégia. Quando uma estratégia consegue derrotar um poder mais forte. Tanto que, se eu fosse fazer a minha própria obra, uma das coisas que eu iria evitar ao máximo é qualquer personagem fazendo lasers. Laser genérico, sabe? De energia. Porque Uhum. disso aí, pra galera falar, ó, velocidade da luz, hein? É um. Ah, Então nossa, não sim. teria lasers, fica só nos elementos básicos mesmo. E quando for falar de velocidade, deixa bem claro, ó, a galera tá se mexendo a Mach 1 aí. E se reclamar, tá se mexendo a só 900 por hora. Acho que para fechar, a gente podia só falar de alguns desses sistemas de poder que a gente acha que vale a pena falar, ó, esse aqui é muito bom pelo sistema de poder. A gente não precisa, tipo, dar uma nota nem nada do tipo, mas a gente fala, ó, esse aqui eu realmente acho que o sistema de poder é muito bom. Eu acho E que, tem eu acho que a gente pode finalizar dando as notas, né? Tipo, de baixo pra cima. Os piores e os melhores que a gente acha. O que você acha? Não sei se a gente precisa se apegar a notas, mas a gente pode, sei lá, falar, ó, esses aqui eu acho muito bom, esses eu acho muito ruim, e tentar lembrar de todos que a gente falou ao longo do episódio. Putz, tá, vamos lá então. Ó, Eu acho eu acho que. que pra começar, a gente pode falar do chakra de Naruto. Tá. Eu acho que, assim, é bem sólido, eu sou tendencioso pra Naruto, eu não posso esconder isso, mas eu acho que é um sólido 7 ali. Então eu daria tipo um 6,5, 6 pra Naruto. Eu acho que ele tá ali no meio, assim. Ele não é completamente horrível, mas ele também tá longe de ser consistente e balanceado. A gente não combinou isso, né? Critérios. Eu não acho que ser balanceado é tão importante assim.
Tanto que eu adoro obras que o Power System tá pouco se lixando pra isso, tipo Jojo, que você pode ter um stand que para o tempo, enquanto o outro cara tem um stand que é um revólver. Pô, revólver é OP. Assim, não queria dizer nada. Então a gente fecha num 6-7. Tá, 6-7 então. Chakra. Passou de ano, passou de ano. Passou de ano. O Ki de Dragon Ball. Nossa, nossa. Só por ter poder de luta, eu dou um 2-3. Eu acho que o Ki e Ireiatsu, eu acho que tá ali junto e é pelo fato de ter número, sabe? Eu não gosto disso. Eu acho que a Heiatsu eu dou nota mais alta porque ela tem mais variações de coisas, né? Enquanto o Ki, ele tá só um poderzinho de laser, sabe? O Ki, ele é tão genérico e sem graça que eles têm que colocar outros Power System na obra. Porque em Dragon Ball existe magia. É. Então vamos fechar aqui com tipo 2 e Ireiatsu com 3, 4. Eu daria um 4 pra Heiatsu. Eu acho que o problema dela tá em ficar abrindo exceções depois, mas na teoria ele é bom. Eu chamaria, ó, Heiatsu, eu daria aquele 5 que eu falaria, ó, vem conversar comigo na minha sala, entendeu? Ah, eu acho que é menos de 5, hein? Eu acho que é menos da metade. Não, eu preciso passar esse aluno de ano. Ele merece. E nas outras matérias ele é bom, eu vou segurar ele só na minha. Na, Tá na bom. matéria de designs e de roupas, assim, passou gabaritando, entendeu? Eu vou É, reprovar o futuro top criador de roupa, sei lá, eu não sei qual é o nome de criador de roupa. estilista? Isso aí, essa é a palavra. Ok. Eu acho que agora falando das cartas de Sakura Card Captors, o que você me diria? Mano, eu acho que é bem sólido. Eu acho bem sólido o sistema de cartas. É que o sistema de poder é meio que magia e as cartas são a magia selada, né? E eu acho que é balanceado também. Tipo, eu acho ok o sistema de poder de Sakura. Eu daria, tipo, não é nada assim incrível, mas também não é algo. Eu daria mais do que Chakra, só por ser coerente. Então seria algo na faixa de um 7. Um 7 8 assim, entre 7,5 vai. Só pra não dar uma É, nota alta, assim. Mas bota, eu acho que bota um 7 então, e é isso aí. tá. Agora, eu acho que talvez o sistema de cartas de Yu-Gi-Oh! Que a gente falou também durante o episódio. Eu acho que, putz, como a gente tá falando só do anime, é bem ruim, hein? É bem ruim porque ele não tem regras bem estabelecidas nenhuma. Ele vai da. Parece que ele é uma brincadeira de criança, vai da criatividade do personagem na hora. Principalmente nos primeiros arcos. Se Sim. fosse só sobre sorte, se a narrativa fosse só sobre sorte, sobre tirar cartas boas na hora que você precisa, eu passava um pano. Mas como tem questão de inventar muita coisa na hora, tipo eu fundo meu mamute caveira com a minha flecha e ela acerta seu dragão e apodrece ele. Não. Eu acho que a gente tem que dar uma nota mais baixa, assim. Não é passável isso, eu acho. Eu acho que dá pra jogar um 1 aí. Nossa, você acha que um sistema de poder melhor que Yu-Gi-Oh! Pior que Yu-Gi-Oh! Não tem sistema de poder praticamente, de tão ruim que é. Não, ok, justo, justo, justo. Tá. Sailor Moon. Sailor Moon é tipo. Sailor Moon é um 7. É um 7 tranquilo. É um set sólido. One Piece. One Piece. One Piece. Porque tem as Akuma no Mi, que já são um Power System por si só, mas depois foi introduzido o Haki. Então são quase que dois Power Systems também, rolando em paralelo ali. Sim.
E eu acho que, tipo, tem esse negócio de. Se bem que eu acho que até. Eu acho que é até bom o sistema de poder de One Piece, e não porque eu sou suspeita a falar, mas é porque você consegue ver pessoas normais que não têm esses poderes lutando de igual para igual com pessoas que têm os poderes. Então, eu acho que é ok, sabe? Não tem nada que você fala, tipo, nossa, isso é impossível de derrotar se você não tiver um poder, sabe? Aham, dito isso, 5? Não, ô louco, você tá falando que chakra é um sistema de poder melhor que o One Piece? Não. Isso daí não. Então a gente teria que dar um 6, mas realmente é muito bom que em One Piece é relevante, até para um personagem como Barba Branca, ser atingido por balas de canhão. Ah, ele aguenta ser ferido por 500, mas ele tomou dano, ele se machucou. Exatamente. Quem leu o mangá viu o estado físico do Barba Branca no final. É tipo assustador. Ele tava cheio de buraco. É, ele perde parte do corpo, entendeu? É um negócio significativo pra ele. Enquanto, sei lá, o Dragon Ball, dane-se. Infinitos tiros de canhão, nada acontece. Exatamente. Então eu acho que, tipo, dá uns 6 estrelinhas aí, porque tá em cima de chakra, pô. Isso daí você não pode dizer. Beleza. Sistema de Fairy Tail de Nanatsu. Ó, eu consigo ser imparcial hoje em dia. Talvez na época que eu lesse e acompanhasse, seria mais sentimental. Mas sendo imparcial, eu tenho que dizer, ter magias boas, ideias de magias boas dentro desses dois sistemas não torna o jeito que o sistema em si é melhor. Eu Então, concordo eu com não você. ligo em dar uma nota baixa, sabe? Eu daria um 3, 4. É isso que eu tava pensando. Tipo, é um sistema muito falho, não é bom. Uhum. E aí, Por mais que tenha magias legais e criativas dentro dele. exato. Isso até torna ele mais irritante às vezes. Às vezes se torna melhor. Frieren. Ó, Frieren é um sólido 9. Nossa, Frieren. Frieren só não é 10 porque existe Full Metal Alchemist. Gente, eu tô guardando meu 10 pra ele valorizar. Porque o único 10 aqui, com certeza, é Full Metal Alchemist. Sem dúvida. É, esse 10 já tá dado. Exato. Kimetsu no Yaiba. Ah, Kimetsu no Yaiba. Eu acho que os Onis acabam tendo uns poderes muito inesperados às vezes, e isso que me tira um pouco. Mas É, já, eu acho já que. que caça Onis, eu acho que o sistema é bom, o sistema funciona, eu não vejo muitas exceções deles. Eu daria um 5, tipo, passou raspando. E é justamente porque os Onis têm especialmente os de rank extremamente alto, uns poderes que nunca antes foram meramente assim sinalizados que existiam, sabe? É Pois é. assim, Tem um Oni em específico que ele praticamente puxou 2 pontos para baixo nessa nota. sim. Então eu acho que um 5 tipo, passou, mas foi raspando, porque, né? Na próxima, a favor, senta do lado do Fullmetal, pede pra ele te ajudar durante a matéria, e aí a gente vê. Exatamente. Agora, Boku falar de Boku no Hero e Solo Leveling, né? Tá, o que eu acho do Power System de Boku no Hero? Eu gosto dele. Ele eu faz gostava, aquilo que a gente falou que Fairy Tail deveria fazer. Então, são duas exceções, né? Que são exceções bem fortes que abaixam bastante. sim, Mas o abaixa bem a nota de Boku no Hero. muita coisa ali tá com um problema na narrativa e nesses dois poderes, que são bem grandes, lógico, é um problema grande. Mas tirando isso, nossa, esse mundo funciona tão legal. Então um 6, né? Eu acho que um 5 ou 6. 6 menos, 6 menos. 6 menos, 6 menos. Solo Leveling eu diria menos. Solo Leveling mal tem um Power System, sabe? Todo o resto do outro personagem tá ali pra ser descartado por causa do protagonista. E esse eu acho que é o mais difícil de desconectar o poder da história, porque é tão mais poderoso que a história só existe pra ele.
Sim. Eu acho que daria tipo um 2, 3, assim. É, por aí. A obra, muito boa. A nota do Power System em si, nossa, um 2 3 porque pro resto das pessoas é só ter um poder qualquer, específico. Alguns personagens que são magos até parece que eles vão ter mais coisas, só que isso não é explorado. Então eu não sei, eu não posso dar nota baseada nisso. E tem também o fato de que em solo leveling você começa e fala assim, nossa, os rank S são muito foda. E chega no final, os rank S são muito bosta. É, tipo, eles não conseguem nem lutar, né? Então, É, sei eles lá. envelhecem que nem leite. Nossa, sim, sim. Então, assim, Ah, mano, é, tipo, eles conseguem envelhecer mais rápido que morango, sabe? É um bagulho, tipo, absurdo. agora pra falar de Death Note. Death Note é um desses sistemas bem mais pé no chão. Eu acho que eu daria uma nota, tipo, Um um 8. 7 pra ele. É, pra ser um 7, pode ser. Pode ser 7, 7. É porque, assim, né? Death Note não tem um sistema de poder, é só uma unidade de poder. É, Mas, mas é isso que eu ia falar. Ele é muito bom, ele é muito fixo nas regras. Tanto que o que faz eu odiar a continuação é eles criarem regra do nada. sim. É, não, o fato dele, tipo, ter as regras do início ao fim e sempre ser as mesmas e re- aquilo ter que ser respeitado e, enfim, eu acho decente o suficiente pra dar um 7. Sim, eu concordo. Eu falaria no máximo que isso acaba sendo mais fácil quando você tem só um poder, só um elemento sobrenatural ali, ao invés de vários para você ter que controlar, isso acaba facilitando. Mas aí é a escolha inteligente do autor. Ponto pra ele, sabe? Exato, exatamente. É, o Fez o próximo, segundo, fez bem. Attack on Titan. Shingeki no Kyojin. Ah, o sistema de Attack on Titan é muito bom. Tipo, em questão de ser bonito, em questão de estética, em questão de design, ele é bem legal. Agora, bom narrativamente, É, não, eu consigo respeitar o sistema de poder de Attack on Titan, apesar de achar o resto tudo ruim, muito ruim. que nota você daria? Ah, eu acho que, tipo, de novo, passável, bem passável. Eu acho que entre um 6, assim, um 7 ali. Eu fico inclinado pro 7 por causa do seguinte fator. Estamos falando de monstros gigantes, mas eles ainda são feridos por lâminas e, tipo, feridos por tiros, balas de canhão. Você fere Justo. o olho de um titã é uma estratégia totalmente válida e funciona. Mas daí você teria que aumentar também o One Piece pelo mesmo motivo. Hum, mas eu não sei, porque o One Piece tem o Haki e o cara com o Haki, ele tá muito, sabe, invulnerável. Como assim? Ah, qualquer usuário médio de Haki de One Piece, sabe, fica à prova de bala, se ele quiser. Mas esse é o negócio. Tem vários hacks e não são todos que a pessoa consegue. Tipo, é raro alguém conseguir masterizar todos. Ah, mas masterizar todos não é essencial. Tipo, para parar balas, um nível mais leve já é suficiente. Que você consiga fazer a forma mais leve da parte que vai levar o tiro já funciona. Você usar hack não é algo tão. Porque, tipo, pensa, o Barba Branca poderia ter usado hack. Poderia, né? Mas aí acaba a graça do jogo. Não se pode usar hack. Mas o hack é justamente para você conseguir poder lutar contra logias. É que eu prefiro. É que eu não gosto de hackers. Hackers são. Sabe como é, né? Como é? Mas Mas eu eu acho, entendo o acho seu, justo. eu entendo o seu ponto. Mas eu ainda Eu acho que, fico tipo, com 6, então. Eu fico com 6. 6 estrelinhas, 6 mais. Pode ser. E eu acho que pro tema de hoje era isso que a gente tinha. É, a gente falou de alguns outros, eu acho, mas. Enfim, pelo que a gente falou, acho que vocês conseguiram perceber mais ou menos onde estão as nossas opiniões sobre cada um deles. Onde no nosso ranking aí ficaria mais. E é mais por curiosidade, porque o importante é tudo que a gente falou sobre como funcionam os Power Systems, o que são mais atrativos em alguns e menos em outros. Eu acho que deu pra gente bater
papo bem legal sobre o que torna um Power System bom e pode deixar quem tá ouvindo até mais atento quando for consumir esse tipo de mídia. Ah, sim. Até porque, tipo, eu acho que é da hora quando você assiste alguma coisa assim, você reparar, tipo, nossa, a pessoa tá usando um poder assim por causa disso. E comparar com outros. Eu acho que é justamente por isso que a gente tá fazendo essa conversa, pra gente conseguir comparar vários animes que a gente já assistiu, várias coisas que a gente já viu é, em um episódio só. E, mano, é muito da hora fazer isso. Façam isso com seus amigos também. Pois é. Eu acho muito legal você fazer essas comparações e conseguir entender o que às vezes fez você gostar ou não gostar de uma obra, porque você não, às vezes não para pra pensar sobre isso e nem entende o porquê que você tá incomodado com alguma obra. É. E às vezes é justamente isso, tipo, Boku no Hero. Boku no Hero. Mas Mas enfim, é, acho que foi isso, né? por hoje é só. Tchau, E tchau. até o próximo, galera. Tchau, tchau.